Olá, aqui é o Gustavo Simões, eu sou trainer em Programação Neurolinguística, PNL. E eu tô aqui gravando esse mini curso para vocês, com 3 aulas, que vai te explicar de forma muito simples o que é a PNL, né? A famosa PNL, essa sigla, e quais os benefícios que elas vão trazer para a sua vida. Dentre os benefícios que você vai ter nesse curso, eu vou te falar aqui quais os temas nós vamos abordar. Eu vou falar para você, eu vou te ensinar o que significa a sigla PNL. Além disso, você vai aprender nesse curso como programar o seu cérebro. Como programar o seu cérebro para você conquistar os resultados que você quer na sua vida. Você vai aprender também como utilizar a linguagem a seu favor. Como você pode falar de uma maneira mais eficiente, uma maneira que potencialize os seus resultados. E, acredite, você vai aprender ainda nesse curso como eliminar hábitos indesejados. Pense um minuto, um hábito, alguma coisa que você tenha mania de fazer e que você sabe que não te traz um bom resultado. Pois é, você vai aprender como os hábitos surgem e como eliminar esse hábito que não te agrada. Você vai aprender ainda o que algumas pessoas acham que é surreal, mas que é algo extremamente simples, que é como controlar o seu estado emocional, como controlar as suas emoções. E para as pessoas que trabalham gerenciando outras pessoas, se você trabalha com gestão, com vendas, se você tem uma equipe, trabalha com marketing multinível, ou seja, se você trabalha ou se envolve em alguma coisa que você precisa influenciar pessoas, você vai aprender nesse treinamento gratuito como influenciar as pessoas a fazerem aquilo que você quer. E o mais importante de tudo, para mim, é a parte mais importante desse treinamento. Quando você aprender isso, eu já vou me dar por satisfeito, que é você vai aprender como ajudar as pessoas que você ama. Então, vamos agora para o nosso curso, para a primeira aula do nosso curso de Programação Neurolinguística. Vamos começar identificando, para que você entenda o que significa PNL, que é o termo Programação Neurolinguística. Como está aí no slide, o termo Programação Neurolinguística ele advém de 3 palavras. A primeira, programação, ou seja, é o seu padrão de registro, é o padrão de comportamento do seu cérebro. Como você sequencia as suas ações na sua mente para alcançar o resultado que você quer. Esse é o P de programação. A outra palavra vem de neuro. E o neuro ele fala exatamente da nossa mente, do nosso cérebro. E é como que a experiência sensorial, como que o que você capta da realidade é processado, traduzido em pensamentos para que você atinja seus resultados. E a terceira palavra é linguística, ou seja, como utilizamos a linguagem e como ela nos afeta. Então a programação neurolinguística vem da sua programação, do seu cérebro e da sua linguagem. E nós vamos entender que a nossa linguagem ela pode se dividir em 3 tipos de linguagem. A linguagem falada, a linguagem verbal, essa que eu estou utilizando aqui com você. A linguagem interna, que é aquele momento que você conversa com você mesmo. Em vários momentos do dia, talvez agora você já tenha tido um diálogo interno em algum momento. Será que esse curso vai me ajudar? O que eu posso fazer com ele? Essa é uma maneira de linguagem. E a outra maneira de linguagem é o seu corpo, a sua fisiologia, a maneira como você posiciona o seu corpo também influencia nos seus comportamentos. A PNL, ela estuda como o cérebro e a mente funcionam, como nós criamos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossos estados emocionais e nossos comportamentos. E entendendo tudo isso, você pode otimizar e direcionar esse processo para conseguir os resultados que você quer. Dentro desse treinamento, nessa primeira aula de hoje, nós vamos falar muito do nosso cérebro. Ele é a estrela hoje do treinamento, nessa primeira aula. O nosso cérebro é um biocomputador incrível. Ele possui aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Para que você tenha uma ideia, uma noção do que são 100 bilhões de neurônios, basta você olhar para o céu numa noite estrelada. Existem mais neurônios no nosso cérebro do que estrelas no céu. É um biocomputador incrível. E esses 100 bilhões de neurônios são capazes de fazer até 100 trilhões de conexões neurais. Com toda a tecnologia, com todo o avanço da informática que temos hoje, ainda hoje
em pleno ano de 2016, é impossível construir um computador com essa capacidade de processamento. Uma faculdade nos Estados Unidos fez uma simulação que, se usássemos todos os processadores que temos hoje, os mais modernos, a quantidade de energia elétrica necessária somente para ligar esse computador seria de 4 vezes toda a produção da usina hidrelétrica de Itaipu. E é esse o potencial que você tem aí, que eu tenho, e que a gente vai aprender nesse curso como utilizar a nosso favor. Continuando num exemplo, fazendo essa analogia entre um computador e o nosso cérebro. Se você chega no computador da sua casa e manda imprimir uma página, um arquivo, uma imagem, como que você dá esse comando para o computador fazer, para a impressora realizar essa impressão? Provavelmente através do teclado ou do mouse, né? Em 99% dos casos é a maneira que a gente utiliza para dar os comandos para o computador. E quando você manda imprimir uma página, o computador te questiona se você vai gastar muito papel, se realmente precisa imprimir essa página, se a impressão dessa página é a melhor opção. Não. O computador, ele realiza exatamente o comando que você ordenou. Ele não tem outra opção a não ser fazer aquilo que você mandou, que você programou o computador para fazer. Pois é, assim é o nosso cérebro, esse biocomputador formidável. Ele é obrigado, ele é designado a fazer exatamente aquilo que você manda. É assim, você funciona, você tem os seus resultados de acordo com a programação que você dá para o seu cérebro. E a grande pergunta dessa aula é: como nós programamos nosso cérebro? Como você programa o seu cérebro? Através da linguagem. É através dessa linguagem falada, da linguagem que você não ouve a voz, que é aquele diálogozinho interno que você tem com você mesmo, ou através da sua fisiologia, da sua postura corporal. Essa também é uma maneira de programar o seu cérebro. Como nós vimos, o nosso cérebro tem uma capacidade de processamento incrível, maior do que qualquer computador que possa ser criado até hoje. Porém, com toda essa capacidade de processamento, acredite, o nosso cérebro ele não é inteligente, ele é extremamente eficiente. Ele é designado a fazer o que a gente quer. Por exemplo, se nós chegamos no computador e damos o comando para ele fazer a seguinte conta: quanto é 29,997 vezes 4? O computador vai te dar a seguinte resposta. A resposta é 119,988. Você concorda comigo que na maioria dos casos do nosso dia a dia seria muito mais simples arredondar 29,997 para 30, multiplicar vezes 4 e conseguir o resultado de 120? Porém, o computador ele não questiona se o comando que você dá é fácil ou difícil, se essa é a melhor forma que você tem de fazer. Ele somente executa o comando. E é exatamente assim que o nosso cérebro faz. Toda vez que você dá um comando através da sua linguagem, seja ela verbal, interna ou sua fisiologia, o cérebro não tem outra opção a não ser fazer exatamente aquilo que você manda. E veja aí no slide e memorizem essa informação que eu coloquei aí. Assim como o computador, o nosso cérebro vem com algumas programações de fábrica e a principal delas é manter a vida. Guarde essa informação. A principal função do nosso cérebro é preservar a vida. E nos próximos slides você vai entender porque essa informação é tão importante. Eu quero agora, com vocês, nivelar aqui 4 passos para o conhecimento, para que a gente possa seguir com a nossa aula de PNL. Primeiro, o nosso cérebro é programado para preservar a vida. E agora vamos ao slide para eu te mostrar uma ilustração. Foi feita uma experiência há um tempo atrás e pegaram um atleta que fazia corrida de 100 metros rasos e colocaram uma série de eletrodos na sua mente e no seu corpo. A finalidade desse experimento era o seguinte: saber quais as áreas cerebrais seriam ativadas no momento da largada, desse atleta. E após a largada, foi essa imagem que chegamos. Percebam que as áreas vermelhas e laranjas são as áreas amarelas, vermelhas e laranjas serão as áreas do cérebro que foram ativadas no momento da largada. Pegaram esse mesmo atleta e
você já pôde perceber que aí no slide não é o mesmo atleta, mas aí você vai usar a sua imaginação, que é outra grande capacidade do nosso cérebro. Pegaram esse mesmo atleta e levaram para um laboratório. Colocaram os mesmos eletrodos para mapear de novo quais áreas do cérebro seriam ativadas. Mas ao invés dele fazer a largada realmente, de verdade, colocaram ele sentado, pediram que ele fechasse os olhos e imaginasse o momento da largada. Imagine você na pista de atletismo agora. Imagine você apoiando suas mãos sobre a pista, colocando os pés sobre a trava e esperando o momento da largada. E mentalmente, imagine o momento da largada agora. E fizeram de novo o mapeamento das áreas cerebrais. E veja só o resultado que chegamos. Exatamente. As mesmas áreas cerebrais foram ativadas. Tanto no momento em que ele de verdade executou o movimento e também no momento em que ele estava parado, pensando, somente imaginando o movimento. E nós chegamos aqui a uma grande conclusão, uma informação muito importante. O nosso cérebro, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Pense com você que toda vez que você revive um momento que não foi confortável para você, talvez a perda de um ente querido, talvez um momento traumático, você sente isso no corpo. O corpo, você sente a tristeza, você sente a dor do momento. Por quê? Porque o cérebro não sabe que você está lembrando de um momento que já passou. Ele acredita que você realmente está vivendo essa experiência. E isso pode ser utilizado em várias outras áreas da nossa vida. Por exemplo, um homem solteiro, os homens solteiros, aí, os homens mais jovens. O que acontece quando, porque os homens casados não passam por isso. O que acontece quando você, homem solteiro, pega uma revista e vê uma foto de uma mulher com pouca roupa, de uma mulher sensual, de uma mulher sexy? Uma série de reações químicas acontecem. Por quê? Porque o seu cérebro acredita que aquela mulher está na sua frente ali. Né? Dependendo da foto e de como você esteja, acontecem reações químicas e mecânicas. Ou seja, o cérebro te prepara para a ação. E é isso que acontece. Você, mulher, que geralmente trabalha fora e ainda tem as atividades de casa, que na maioria das vezes não tem tempo nem para se alimentar direito. O que acontece quando você vê a imagem de um sanduíche na televisão? Um sanduíche com 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picles, coberto num pão com gergelim, né? Provavelmente acontece o que aconteceu comigo aqui agora. Eu chego a salivar. Por quê? Porque o cérebro não entende, ele não consegue diferenciar que aquela imagem é só uma imagem. Ele acredita que o sanduíche está ali na frente e ele te prepara para comer. Então, a segunda informação, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. E agora, uma outra informação para você, que o que é imaginação, né? O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. E o que é imaginar? Vamos ao slide para que fique mais confortável para você. Imaginação, a definição do dicionário de imaginação é a faculdade que possui o espírito de representar imagens. Ou seja, a faculdade de criar a partir da combinação de ideias. É a criatividade. O nosso cérebro processa todos os pensamentos através de imagens. Ele sempre faz isso. Né? Então, se eu falo para você, você gostaria de beber uma Coca-Cola gelada num copo com gelo e limão? Você provavelmente cria essa imagem. Né? O nosso cérebro não tem outra opção. Se eu pedir para que você repita comigo a palavra 5 vezes, a palavra torre. Vamos lá? Torre, 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 torre. Ok? Agora eu te faço uma pergunta. Qual é a imagem da torre que está aí na sua cabeça agora? Talvez seja a Torre Eiffel? Talvez a Torre de Pisa? Talvez uma torre de xadrez ou uma torre de telefonia celular? Isso não é importante. O que você tem que saber é o seu cérebro sempre processa os pensamentos através de imagens, de forma inconsciente, é claro. E aqui, a grande dica, a informação de $1 milhão, que somente 2% da população brasileira sabe. Na verdade, isso é uma pesquisa feita nos Estados Unidos, talvez menos de 2% da população brasileira saiba dessa informação. O nosso cérebro processa todos os pensamentos através de imagens. Porém, há uma exceção. Ele não consegue processar a imagem da palavra não.
Exatamente. A palavra não é representada graficamente no nosso cérebro. Então, o que acontece? O nosso cérebro processa a imagem que vem imediatamente após a palavra não. Só para que você entenda, vamos, de forma mais clara ainda, vamos aqui ao slide. Esse foi um slide que eu joguei a palavra não no Google e fiz uma busca através do Google Imagens. Veja como a palavra não é uma palavra abstrata. Nem o Google consegue representar graficamente a palavra não. Ele faz alguns sinais de proibido, escreve a palavra não, mas ele não cria a imagem da palavra não. O que o nosso cérebro faz? Ele cria a imagem do que vem imediatamente após a palavra não. Se eu falar com você assim agora, não pense numa parede branca com bolinhas vermelhas. Qual foi o pensamento? Qual foi a imagem que criou no seu cérebro? Uma parede branca com bolinhas vermelhas. Comprovando aí que o nosso cérebro, como ele não consegue representar graficamente a palavra não, ele cria a imagem que vem imediatamente após a palavra não. Então, fazendo aqui uma recapitulação rápida, o nosso cérebro é programado, é designado a fazer exatamente aquilo que a gente manda. O nosso cérebro não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. O nosso cérebro estrutura todos os pensamentos através de imagens. E o nosso cérebro não consegue representar graficamente a palavra não. Eu quero deixar agora aqui um parênteses, ressaltar algo muito importante para você. Essas informações que você teve agora são informações que, no mínimo, 2% da população brasileira tem. E menos de 1% dessa galera utiliza essas informações a seu favor. Nos próximos slides eu vou te mostrar como utilizar essas informações a seu favor para que você já tenha, a partir de hoje, grandes resultados na sua vida. Vamos ao slide. Essa é uma frase que eu tenho certeza que você já disse em algum momento da sua vida. Nossa, Gustavo, hoje eu estou todo enrolado. E você diz isso no momento em que você acha que tem muita coisa para fazer. De posse das informações que você já aprendeu, o que acontece com o nosso cérebro quando você diz que está todo enrolado? Qual é a imagem que seu cérebro cria? Provavelmente é uma imagem como essa, de você todo enrolado, com uma corda. Talvez você tenha criado a imagem com uma fita, com um cabo de aço. Fato é, o seu cérebro cria uma imagem de você todo enrolado. E o seu cérebro não sabe que isso é mentira, ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginado. Então, se você diz que está todo enrolado e que você tem que ter muitas atividades, quer fazer muitas coisas, essa não é uma linguagem que te ajuda. Qual é o potencial que o cérebro vai liberar para alguém que está todo enrolado? O potencial mínimo. Respirar já é bom. Então, essa não é uma linguagem que te ajuda. Qual seria uma maneira mais eficiente de dar esse mesmo comando? Gustavo, eu estou atarefado, mas eu vou conseguir. Quando você utiliza essa linguagem, é mais ou menos essa imagem que o cérebro cria, que está aí no slide. É você atarefado, veja aí que tem várias coisas para fazer em volta, mas com uma linguagem serena. O comando que você está dando para o seu cérebro é: eu estou atarefado, mas libera potencial, porque eu vou conseguir fazer tudo que a gente tem para fazer. E agora, fez sentido para você? Essa é uma linguagem realmente mais eficiente? Vamos a mais um exemplo. Talvez você já tenha dito essa frase para alguém, ou se você não disse para alguém, em algum momento, quando você era criança, alguém já disse para você: não derrame o copo de leite. Quando você diz essa frase, qual é a imagem que o cérebro cria? Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Provavelmente é essa, é a imagem do leite derramado. Já não tem mais o que se fazer. Você está criando na outra pessoa a imagem daquilo que você não quer, ao invés de criar a imagem do que você quer. Baseado no que nós já aprendemos, qual seria uma maneira mais eficiente de dar esse comando? Uma maneira mais eficiente seria: atenção ao copo de leite, preste atenção ao copo de leite, porque assim você estará criando a imagem que você quer. Faz sentido para você? Então vamos a um outro exemplo. Essa é uma frase típica, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu estou em Niterói, no Rio de Janeiro, tenho viajado a alguns estados e é comum as pessoas utilizarem essa mesma frase, que é: o meu trabalho está me matando. Gustavo, eu não aguento mais trabalhar, meu trabalho está me matando. E qual é a imagem que o seu cérebro cria quando você diz que o seu trabalho está te matando?
Vamos ao slide. Talvez seja no meu cérebro isso. É como se você estivesse trabalhando e o seu trabalho está lá para te matar. Agora, preste atenção aqui em mim. Quando você diz que o seu trabalho está te matando, o cérebro cria a imagem desse evento e ele acredita que essa imagem é real. Ele não sabe diferenciar o que é real do que é imaginário. Lembra que eu pedi para você memorizar uma informação lá no iniciozinho dessa aula, no primeiro slide? Que é que o nosso cérebro vem com algumas programações de fábrica e a principal função do nosso cérebro é preservar a vida, ok? Se a principal função do nosso cérebro é preservar a vida e o nosso cérebro, o seu cérebro acredita que o seu trabalho está te matando, o que você acha que o seu cérebro vai fazer? Se ele tiver que escolher entre seu trabalho e te manter vivo, o que ele vai escolher? Ele vai escolher te manter vivo. Então, se você diz, o meu trabalho está me matando, o comando que você está dando para o seu cérebro é, me tira desse trabalho. Eu não posso trabalhar, porque se eu trabalhar, eu morro. E o nosso cérebro, ele é muito, muito, muito poderoso. E ele tem várias estratégias, ele tem muito recurso para te afastar do seu trabalho, porque o seu trabalho está te matando. Talvez ele faça com que o seu corpo físico sinta uma gastrite, uma úlcera. Talvez ele te crie uma sensação de preguiça, ele vai te fazer prorrogar tudo que você tem que faça. Talvez ele crie uma inimizade entre você e seus superiores. Fato é, se você diz que seu trabalho está te matando, você estará dando um comando para o seu cérebro que você não pode trabalhar. De base no que você já aprendeu, refaça essa frase e coloque ela numa linguagem que vá te ajudar, ok? Vamos então a uma outra frase que é bastante utilizada em relação ao trabalho, à profissão, que é eu estou indo para a batalha. Essa frase geralmente é usada pela manhã, você está todo animado e você está saindo para trabalhar. E você diz para si mesmo, talvez no diálogo interno, ou talvez você fale para mim assim, Gustavo, eu estou indo para a batalha. Como se isso fosse te ajudar demais. Qual é a imagem que o seu cérebro cria quando você diz que está indo para a batalha? Eu gosto de MMA, né? E para mim eu vejo algumas lutas que são verdadeiras batalhas. Então essa é a imagem que é criada no meu cérebro quando eu digo eu estou indo para a batalha. Talvez a sua imagem seja uma batalha, uma guerra, tiros, uma batalha de espadas, isso não vem ao caso. O fato é, o seu cérebro acredita que isso é verdade. E é legal sair para trabalhar com essa imagem? É legal dar o comando para o seu cérebro que o seu dia vai ser um dia doloroso, um dia de brigas, um dia tenso? Provavelmente não. Então utilize uma linguagem diferente, refaça essa frase para que o seu cérebro libere um potencial melhor. E eu tenho certeza que o seu dia de trabalho vai ser muito mais tranquilo, muito mais favorável. Ok? Vamos a um outro exemplo. Essa é clássica. Gustavo, no meu trabalho eu tenho que matar um leão por dia. Ou na minha vida eu tenho que matar um leão por dia. Qual é a imagem que o seu cérebro cria quando você diz isso? Provavelmente uma imagem parecida com essa. E você acha legal que o teu cérebro acredite que a tua vida é assim? Uma informação importante. O nosso cérebro, ele não tem a condição de escolher no que quer acreditar. Você sabe no que o nosso cérebro acredita? Ele acredita no que você mais comunica. Se você diz que você está indo para a batalha, que você tem que matar um leão por dia, que a tua vida é um karma, é exatamente assim que você vai viver. Porque você está dando o comando para o teu cérebro para você viver dessa maneira. Mude a linguagem, refaça as frases, utilize uma linguagem que vai te ajudar no seu dia a dia, ok? E uma aqui é uma homenagem às mulheres aqui. Uma homenagem a você, mulher, que está sempre de dieta. E eu vejo algumas amigas que falam assim, Gustavo, eu estou de dieta, eu vou para uma festa, mas eu não vou comer muito hoje. Qual é a imagem que a pessoa cria quando ela diz que não vai comer muito hoje? Provavelmente é essa imagem aí. É uma imagem de uma pessoa comendo muito. E quando você se imagina comendo, o seu corpo, o seu cérebro acredita que isso é real e ele prepara o seu corpo para receber o alimento. Então, dê o comando correto, né? Se você não quer comer muito, o que você quer fazer? Gustavo, hoje eu vou para uma festa e vou me alimentar de forma saudável. Vou ficar somente na salada e na água. E esse é o comando que você está dando para o seu cérebro. E é assim que ele vai preparar o seu corpo para agir. E
base de tudo isso que a gente falou até agora a respeito da nossa linguagem, faz sentido para você? As nossas palavras definem nossos pensamentos, que geram sentimentos que vão gerar nossos comportamentos. E eu te provei, eu mostrei para você que mudando somente a sua maneira de falar, você consegue comportamentos muito importantes na sua vida. A PNL, a Programação Neurolinguística, é incrível atuando nessa área, na área da linguagem. E você vai aprender como mudar a sua linguagem para atingir os resultados que você quer na sua vida. Veja um exemplo do metrô que está aí no slide. Essa placa, ela está no metrô do Rio de Janeiro, pelo menos aqui nas estações de metrô do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: ao ouvir o aviso sonoro, não tente embarcar. Qual é a imagem que você cria na sua cabeça quando você ouve o aviso sonoro? A imagem sua embarcando. E embaixo ele coloca assim: não corra. Qual é a imagem que você cria na sua cabeça quando eu falo assim, não corra? Exatamente a imagem de alguém correndo. E aí depois o metrô acerta, né? Pare e aguarde o próximo trem. Então, gente, a maneira de falar era muito importante, tanto na sua vida pessoal, que é na formação das suas crenças, quanto nas mensagens que você está passando para outras pessoas. A maneira como você fala pode fazer a diferença entre criar um acidente e evitar um acidente. Pode fazer a diferença entre manter um relacionamento ou destruir um relacionamento. Pode fazer a diferença entre manter a sua família e destruir a sua família. Então, preste atenção na linguagem, utilize a linguagem a seu favor e consiga resultados extraordinários. Essas foram as informações que eu te passei hoje. Esse foi o conhecimento da primeira aula. Nós falamos de linguagem. Nas próximas 2 aulas, nós vamos falar da nossa linguagem interna, da nossa fisiologia. Nós vamos falar de como eliminar um hábito indesejado, como eliminar um hábito que você tem e colocar um hábito melhor no lugar, como influenciar as pessoas e como ajudar aqueles que você ama. Se esse vídeo, se o que você assistiu nessa aula fez sentido para você, se você de verdade entendeu que alguma coisa do que eu falei aqui te ajudou ou que pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe esse vídeo, marque as pessoas que você acha que precisam dessa informação e me ajudem a transformar a vida das pessoas, para que aqueles que você conheçam possam ter uma vida cada dia melhor. Ok? Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Eu te espero no próximo vídeo, na nossa próxima aula. E a PNL é show. Muito obrigado.